Olá, saudações a todos. Na aula de hoje nós vamos discorrer sobre um dos aspectos mais recorrentes e interessantes da literatura brasileira contemporânea. Trata-se das figurações da memória cultural. Mas antes de adentrarmos nesse aspecto específico, é interessante entender um pouco o conceito de memória, né, no seu sentido amplo. Bom, a memória significa a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Normalmente a gente tem em mente apenas essa parte final, né? Ou seja, designa como memória apenas a evocação de imagens do passado. Mas na verdade ela é muito mais dinâmica, ela é muito mais sistêmica do que imaginamos, né? Então, todas essas ações, a aquisição, a formação, a conservação e a evocação, evidentemente, estão envolvidos no processo do que nós entendemos por memória, né? De modo que uma falha em qualquer um deles vai prejudicar, vai impedir, né, de que as memórias sejam uh, formuladas e projetadas da forma devida, né? Uma coisa interessante, particularmente para o contexto de memória cultural, a etapa de formação é visceral, né? Porque, como veremos logo mais à frente, são as práticas humanas, são as relações interpessoais, são os dados culturais que formam esse tipo de memória, né? Então, sem o processo de formação, o trabalho não estaria completo, né? Bom, o acervo de nossas memórias faz cada um de nós ser o que é, né? Isso é uma questão interessante, né? A filosofia busca, por exemplo, muito responder à pergunta, né, quem somos nós, né? Quem é o ser, né? E uma resposta precisa para esse tipo de coisa é: nós somos aquilo que nossa memória nos permite ser, né? A memória é que permite que cada indivíduo seja ele mesmo e não possa ser idêntico a outra pessoa, né? Você pode encontrar duas pessoas na rua, dois gêmeos, por exemplo, que têm um comportamento, uma índole muito parecidas, que são extremamente idênticos do ponto de vista da fisionomia, mas as suas memórias, né, que são filtradas pela experiência particular de cada um, é que define cada um desses seres. Eles podem até compartilhar das mesmas experiências, mas o modo de guardar, de resgatar, né, e de evocar essas memórias, cada indivíduo vai agir, né, de uma forma muito específica. Então, no fim das contas, a memória é o que nos torna unitário, né, o que nos torna único. O passado, nossas memórias, nossos esquecimentos voluntários, não só nos dizem quem somos, como também nos permite projetar o futuro. Tem informações muito importantes aí. Normalmente quando se pensa em memória, vem-se à cabeça a ideia do lembrado, né, do vivido, né? Mas na verdade as memórias também são formuladas por esquecimentos, né? É como se o nosso cérebro fosse um grande HD, né? E nele nós escolhêssemos, claro, parte do processo dessa escolha é dado de forma absolutamente inconsciente, né? Mas que nós escolhêssemos, né, as experiências, as ações que precisam ser armazenadas, quais delas estão numa plataforma de acesso mais imediato, quais estão adormecidas, né? De modo que o esquecimento, né, é fundamental na constituição de uma memória. Normalmente, ele é assinalado pela ideia do trauma, né? Quando eu vivo uma experiência muito traumática e que, de certo modo, me fere enquanto indivíduo, né, enquanto ser humano, a memória automaticamente cuida de tentar apagar, né? O apagamento total nunca será possível, né? No sentido que, se eu não lembro, né, da coisa que me causou o trauma, eu tenho pelo menos a noção do espaço em branco que isso está na minha memória, né? Então não é uma lembrança
do não vivido, né? Mas é uma lembrança do esquecido, né? Ou seja, um vazio sempre vai estar ali. É por isso que o trabalho de psicanálise busca exatamente preencher esses vazios, né, que se criaram em nossa memória, né? Outra coisa interessante é a ideia da projeção do futuro, né? Evidentemente, quando se pensa em lembrança, memória, reminiscência, nós ligamos muito à ideia do passado, né? Porque a memória nada mais é do que você recuperar alguma coisa que já foi vivida no passado, né? Acontece que, se tomarmos por definição, né, o sentido dado na primeira linha do slide, a memória ela se projeta neste exato momento. Ou seja, eu estou falando com vocês e automaticamente a minha memória está processando essas informações. Ela pode ficar arquivada em algum lugar do meu cérebro, ela pode ser descartada, né, no processo, enfim, da praxis cotidiana, né, isso só o futuro vai dizer. Mas, de qualquer forma, à medida que nós caminhamos, vivemos e articulamos as nossas práticas sociais, isso já é uma formação de memória, né? Bom, por que a memória é tão importante dentro de todo esse processo? Primeiro, por uma questão natural, né? Homens e animais não sabem viver em isolamento, né? Isso é uma coisa absolutamente comprovada pela ciência, né? Os animais vivem em bando, nós nos agrupamos, né? Há pessoas que normalmente têm características comuns, né? Há pessoas que, de um certo modo, compartilham com as nossas ideias. De um modo ou de outro, a todo instante nós estamos formando grupos, né? Seja grupos criados por uma finalidade prática, ou seja por uma finalidade afetiva, enfim, ou de qualquer outra ordem, né? Mas isso a necessidade natural do grupo é peculiar ao ser humano, né? O homem procura laços, né, geralmente culturais ou de afinidade, e com base nas memórias comuns formam grupos. Isso significa que no futuro será possível resgatar memórias que não são minhas simplesmente, né, mas de um grupo como um todo. Uma coisa muito interessante também nesse sentido é que, se as memórias são criadas em grupo, ou seja, eu compartilho a minha memória com outro, né, nós criamos memórias em comum, em um determinado momento em que eu esqueça de alguma coisa, de algum fato, eu posso recorrer a outro indivíduo do grupo para completar a minha memória. Ora, isso já dá um salto muito grande nos estudos de memória, porque até então pensava-se ser algo exclusivamente do cérebro do indivíduo, né? As memórias pertencem exclusivamente a uma pessoa, né? Quando na verdade não, né? Quantas vezes alguém teve que te lembrar de cenas que você já não lembrava mais que ocorreu, né? Quantas vezes, por exemplo, no seio familiar, os pais tiveram que relatar determinados episódios que você já não se lembrava mais, né? Então, a memória, apesar de ser algo definidor do ser humano, ela se constitui através de grupos, né, de grupos sociais, na maioria das vezes ligados por laço afetivo, mas não só por isso, né? Bom, a ideia do grupo transmite a sensação de segurança por proporcionar conforto e uma identidade coletiva, né? Como eu falei há pouco tempo atrás, normalmente a gente se avizinha de indivíduos que têm um determinado traço semelhante ao nosso modo de ver, de sentir, de experimentar as coisas, né? Então, esse compartilhamento de experiência com o outro acaba criando um conforto, né, muito grande, muito acentuado. Há um exemplo muito interessante na literatura universal, que é o livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, né? O indivíduo volta, depois de anos, a um local onde nasceu, cresceu, viveu durante muito tempo, para reconstituir a história de um crime, né? E evidentemente ele não lembra de muita coisa
e ele começa a coletar relatos, né? E cada uma das pessoas que ele entrevista, algumas mais próximas, outras não, lê coisas que saíram no jornal da época, cada uma dessas retomadas vão acrescentando uma peça nesse quebra-cabeça e aos poucos a memória vai se desdobrando, né? Acho que é o exemplo, na literatura, é o exemplo mais claro desse sentido social, né, de constituição da memória. Bom, a recordação de hábitos, costumes e tradições que nos são comuns leva a preferências afetivas e sociais, né? Isso é uma coisa muito interessante na constituição da memória cultural, né? Que é exatamente aquilo que, de um certo modo, nos define, agora não mais como indivíduo, mas como grupo, né? Como algo coletivo, né? E talvez por isso mesmo as memórias culturais sejam tão fortes, não só na literatura, mas nas artes, no sentido amplo, né? É porque elas são densamente criadas através da afetividade, né? Se uma memória cultural se instaura em uma determinada região, em um determinado espaço, é porque há um traço de compassividade, de afetividade muito grande, né? Bom, no meio de outro acervo de memórias coletivas, o homem descobre elos entre os grupos com base na sua memória coletiva, que promove novas associações, né? Um elemento interessante de se averiguar, né, nessa questão da memória é exatamente a comunicabilidade, né, que as memórias do meu grupo detêm quando de grupos de outra natureza, né? Porque com esse procedimento eu consigo meio que rastrear, né, um traço indiciário da própria atuação do homem no mundo, né? As memórias, né, culturais, históricas, sociais, elas são registros da nossa passagem pela Terra, né? Elas são um retrato coletivo, né, ou seja, um dado histórico de análise que me permite, né, em confronto com outras culturas, entender não só a minha própria cultura, mas estabelecer sínteses teóricas, né, da cultura, né, como um modo geral, né? Bom, um dado mais científico, né, os seres humanos utilizam a partir dos 2 ou 3 anos de idade a linguagem para adquirir, codificar, guardar ou evocar memórias, né? Mas o que é importante aí é a questão da linguagem, né? Não existe memória sem linguagem. A própria definição de memória já se articula no âmbito da linguagem, né? Se eu digo que a memória é você codificar, guardar, projetar, né, e evocar determinadas, né, experiências, isso só é possível se eu tiver uma codificação, né, muito precisa, né, para que eu saiba tanto armazenar, para que eu saiba onde está armazenada e como lançar isso numa imagem e o outro também possa decodificar, né? Aliás, as nossas memórias só fazem real sentido se houver um interlocutor capaz de decodificá-las, né? Caso contrário, né, não vai adiantar de absolutamente nada, né? Então, a memória por si só, ela depende da linguagem, o que a aproxima muito da literatura, que é um ser de linguagem por natureza, né? Talvez por isso a literatura recorra tanto a procedimentos mnemônicos, né? Você pode pegar qualquer texto literário, ele é completamente fundamentado, ancorado em questões memorialistas, né? Os narradores, por exemplo, eles intercambiam experiências que foram vivenciadas, né, no passado. O eu lírico está amplamente ancorado nessas memórias também, né? Lembra do famoso estudo do Steiner, né, do Emil Steiner? Ele diz que a lírica é assinalada pela recordação, né? A palavra vem do latim, né, re, que significa de novo, né, refazer, fazer novamente, reconfigurar, configurar novamente, e cordos, que significa coração, né? Então, recordação significa trazer a experiência de novo para o coração.
Existe aquela famosa frase, né, recordar é viver. Então é mais ou menos nesse sentido, quando você recorda, você vive novamente aquela experiência do passado. Claro, no passado ela foi factual, né? Agora você vive com a própria experiência da lembrança, né? E de tudo isso e de tudo que está envolvido nesse processo, né? Os maiores reguladores da aquisição, formação e evocação das memórias são as emoções e os estados de ânimo. Eu já falei um pouco quando estava falando do trauma, né? Mas normalmente as nossas memórias felizes, né? Elas estão mais afloradas, elas são mais fáceis de serem resgatadas, né? Os traumas, por sua vez, vai depender muito da relação estabelecida entre o sujeito e essas experiências traumáticas. Ele pode simplesmente apagar da sua memória, né, no sentido de não querer mais que essas experiências causem alguma coisa danosa ao seu cérebro, né, à sua existência, ou pode mantê-la sempre viva por perto como uma forma de quase que de mutilação e de manter né, a experiência degradadora quase como um exemplo, ou a ser superado, ou a nunca mais ser seguido, né? Bom, afinal de contas, o que é esta memória cultural, né? Antes de qualquer coisa, é preciso dizer que existem diversos tipos de memória. A pessoal, que talvez seja a que a gente mais se identifica, é aquela que a gente, né, né, procura dentro, né, do próprio ser, né, essas experiências do passado. A coletiva, que é exatamente essas formadas em grupo, né, que justifica, por exemplo, de repente eu esquecer de um detalhe, sei lá, de uma reunião, de uma aula, mas tem um colega que compartilhou da mesma experiência e pode ajudar a completar essas lacunas. A memória histórica, ela requer um tempo muito mais amplo, porque ela se transmuta para o próprio espaço, né? E ela dá o registro da passagem humana de um grupo inteiro, né, ao longo de um período temporal também muito, muito extenso, né? Então, por exemplo, quando visitamos as cidades históricas, né, ali é um registro preciso, né, do que é a memória histórica. Se uma pessoa apenas, né, sei lá, tivesse uma concepção de vida diferente e tal, ela seria incapaz de projetar, né, sinais que fossem capazes de resgatar no futuro e dizer como viveu essa pessoa, né? Então a memória histórica, ela pressupõe a coletividade, mas ela se articula num campo muito maior, porque ela não dá sinais só de como esse grupo viveu, né, mas de como esse grupo atuou no seu tempo, né? Voltando ao exemplo das cidades históricas, né, por exemplo, uma cidade onde você teve a escravidão, né, a experiência da escravidão foi muito forte, né? Então isso vai estar nas marcas de tudo praticamente, né? No modo como a arquitetura era feita, nas vestimentas, nos utensílios que você encontra na casa, né? Tudo isso contribui para a formação dessa memória histórica, né? Ou seja, é um grupo social que agiu a ponto de modificar o seu próprio tempo, né? O curso do seu tempo. E por fim temos a memória cultural, que nada mais é do que as heranças simbólicas materializadas em vários suportes mnemônicos, né? São suportes de memória, dentre elas o texto literário. No final a gente vai ver, mas o que é que pode ser, o que é a memória cultural? É tudo aquilo que eu encontro no mundo e que figura como um indício, né, de um dado cultural, né, de uma determinada sociedade, de um determinado tempo, né? A literatura e a fotografia, as artes de modo geral, né, a fotografia, elas são muito fortes, né? As fotos são um excelente dado de memória cultural, né? Porque através delas vocês recuperam muitas informações, né, de como era a cultura de uma determinada região, de um determinado povo, em um dado espaço de tempo, né? Mas muita coisa figura como memória cultural, né? Ela é tudo aquilo que eu vejo e identifica a cultura de um povo. Então, vestimentas, alimentação,
modos de se comportar, gestos, mobiliário, ah, as cartas, né, é um grande registro de memória cultural, né, o tipo de discurso que se utiliza, que tipo de linguagem era mais empregada, e assim vai. Nós temos muitos, né, muitos suportes nesse sentido. Mas a literatura realmente ela é muito forte, né, porque ela é um registro estético né, desse processo inteiro. A literatura por si só é um bem cultural, né? Então ela se avizinha com mais segurança e proximidade, né, dessas questões de memória cultural. Bom, as relações da literatura com as mais diversas manifestações culturais, claro, contribuem muito para o registro dessa memória cultural, né? Vocês podem puxar pela memória, né? Certamente todos os livros, ou quase todos que vocês leem, dão conta de algum processo cultural em uma determinada região do mundo, né? Então, se você lê o Machado de Assis, por exemplo, lá estão postas o modo de vida, de se vestir, de se comportar, como se tratava, como as pessoas se divertiam no Rio de Janeiro, ali na passagem do Império para a República, né? Ou seja, a obra do Machado de Assis é um atestado vivo de como era a memória cultural do Rio nesse período de tempo, né? A substância da memória cultural age diretamente no processo de composição estilística de uma obra literária. Isso é muito importante. Quando vocês forem averiguar essa questão na literatura, é importante não só procurar pelo tema, né, pela representação do tema, né? Como é que o Machado de Assis, sei lá, registra as vestimentas, por exemplo, né, das mulheres, né, nessa época, né, que daria um dado cultural muito interessante, né? Claro, o tema é fundamental e talvez seja a parte mais fácil de se chegar a esses dados de memória cultural. Mas, na verdade, os procedimentos estilísticos, né, e estruturais da obra também dizem muita coisa sobre esse aspecto. Por exemplo, todo mundo aponta, a crítica especializada, eu falo, né, que o romance de José de Alencar é um registro fiel da memória cultural de sua época, né? E do processo histórico como um todo, né? Quando você vai averiguar a obra do Alencar, ela está cheia de referências de praxis social, de condutas, de cultura, que muito mais se aproximam da Europa do que do Brasil propriamente dito, né? Veja-se, por exemplo, os romances indianistas, né? Iracema tem uma configuração, né, de corpo, de personalidade que pouco ou nada tem a ver com os nossos índios, né? Ela parece muito mais um cavaleiro medieval europeu do que uma índia nativa propriamente dito, né? Nesse caso, onde é que estaria esse registro? Exatamente nas estruturas, né? Alencar escreveu numa época em que o Brasil tentava a todo custo se libertar do poderio de Portugal, né? Dessa forma, um sentido de nacionalidade muito forte foi projetado na nação, né, no território inteiro naquela época. Então, toda essa tentativa de, como é que eu posso dizer, de vangloriar, de exaltar, de criar uma imagem absolutamente perfeita, né? Claro, aí você tirando a ideia de perfeição muito aos moldes do que a Europa entendia, né, como uma sociedade perfeita. É exatamente toda essa tentativa e criando obras, né, que não são fiéis à realidade, mas que dão conta disso tudo. É exatamente esse procedimento, né, eufórico, de representação eufórica do Brasil, que é o dado preciso de análise e de avizinhamento, né, de semelhança com a memória cultural e histórica da época, né? Bom, uma questão muito interessante, evidentemente, né, se eu digo que a memória cultural ela está absolutamente vinculada a um modo de vida, a um modo de se pensar de uma sociedade em um determinado período de tempo, é óbvio que a memória cultural é um dado muito importante para se chegar
a história, né, que fundamenta, mas sobretudo a identidade de um povo, né? Eu posso perfeitamente traçar um perfil identitário né, de uma geração a partir da análise da sua memória cultural, né? Porque é ela que é o indício, né, geral, né, de como essas pessoas interferiram no mundo, né, de como elas acolheram as próprias experiências do mundo, né? Então tudo isso é transformado em algum dado, né? O historiador Carlos Ginzburg vai chamar isso de paradigma indiciário, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, né? São esses traços, que é como se a gente vivesse né, numa espécie de campo arqueológico, e cada pequeno gesto que nós fazemos é um traço que a gente deixa no mundo, e eles vão vai se tornar um fóssil, né? E aí as gerações futuras serão capazes de resgatar esses traços, de montar um quebra-cabeça e de avaliar como nós vivemos, né, na Terra nesse período. Bom, mas para a gente interessa mais de perto, né, averiguar qual é o papel dessa recordação e dessa memória cultural para o exercício da criação literária, né? Bom, em primeiro lugar, eu lembro o grande ensaio do Antônio Cândido, né, O Direito à Literatura, quando ele defende por que é que o ser humano deve ter direito à literatura na mesma medida, na mesma instância que ela deveria ter direito a coisas básicas como alimentação, escolaridade, né, cultura, saúde e uma casa para morar. Normalmente, né, o que ele chama de bens primários, né, aquilo que é de necessidade imediata, a gente pensa que o indivíduo precisa indiscutivelmente de saúde, comida, moradia, né? São 3 elementos essenciais. E o Antônio Cândido defende que a cultura deve ser acrescentada nessa lista, né? Porque ela é fundamental no processo de formação humana, né? Aí ele vai explicar por quê, né? E um dos aspectos é que a literatura, por ser um universo perfeitamente estruturado, né? Ou seja, o escritor tem na sua cabeça um mundo que ele está acabado, né? Ele não é como as pessoas, né, na vida comum, que não tem nenhuma noção do que será o futuro, né? O escritor sabe exatamente onde vai chegar os seus personagens, que fim eles vão ter. Ele pode até não saber, alguns dizem, eu não sei ao que é que vai me levar, mas ao fim do livro sabe-se, né? Ou seja, a gente tem uma história fechada, mesmo que o enredo fique em aberto, ou seja, a ideia de estar em aberto já é o fim para aquela história, né? Então, esse universo fechado ajuda a estruturar a nossa mente, que naturalmente é desorganizada, né? Então, ou seja, a memória é uma forma de ordenação do universo escritural, da mesma forma que o universo escritural é uma forma de ordenação da mente humana, né? Claro, para escrever um romance é preciso você recorrer à sua memória. Você precisa se lembrar, né, o que é um romance, antes de qualquer coisa, porque senão você não escreve. Como é que se configura um romance, né? Você precisa lembrar de uma série de outros romances escritos para que você navegue com facilidade por esse gênero, né? E você precisa lembrar do que você viveu para você ter, né, o que escrever, né? Ou seja, a memória de fato ordena a escritura. E uma vez que o leitor lê essa escritura, ele ordena as suas memórias, né? Então, no fim das contas, a literatura promove um trâmite que eu posso chamar de intramemorial. Ele vai de memória a memória, da memória do escritor à memória do leitor, né? Depois, os sinais, né, como matéria de investigação literária, né? Exatamente aí que eu vou tocar mais na questão do paradigma indiciário, né, que eu falei há pouco tempo atrás, né? É muito interessante, né, no processo de investigação literária averiguar os sinais, né, que determinada cultura, que determinado povo né, deixam, né,
né? É como se fosse verdadeiros, é como se fosse, não, são verdadeiros signos, né? São unidades de significado que precisam ser interpretadas. Normalmente a literatura trabalha muito bem com esse tipo de coisa, né? Então a literatura ela é uma construção de pequenos sinais, né? Que são na verdade uma síntese, né, do que o ser humano, né, produziu na Terra. Por isso a recorrência tão grande de símbolos, de metáforas, de alegorias, né? Sei lá, um exemplo, quando Kafka fala sobre o castelo, né, e toda a relação do agrimensor que chega e tenta a todo custo adentrar ali, né, aquele castelo não é só um espaço ficcional, ele é o símbolo de todo um modo, né, de toda uma sociedade, né, regida pela época do reinado, né, se estruturar, né? Então ele não é só um fragmento material do espaço, ele é um sinal, né, que mostra como vivia a sociedade naquela época. Por outro lado, quando ele transforma o ser humano em um inseto asqueroso, em a metamorfose, né, aquilo não é só um bicho, né, no sentido, né, um inseto qualquer, né, ele é um sinal, né, de como se torna a pessoa, né, quando passado por determinadas experiências de privação, de negação, enfim, de impasse, de dor, né. Então ele não é no sentido literal da coisa de ser um inseto, ele é o sinal, né, de um comportamento humano ligado às relações sociais muito mais amplas do que, né, a mera materialidade. Bom, uma coisa importante também dentro desse cenário da memória cultural é a ideia de cultura e civilização, né? Ou seja, através da memória cultural a gente vai encontrando marcas objetivas no tempo. Eu falei um pouco atrás sobre a vestimenta, por exemplo. O modo de se vestir é um dado de memória cultural muito forte, muito preciso. Então vocês podem fazer um exercício em casa. Pega foto antiga dos pais, dos avós, e pela própria vestimenta vocês vão ter um índice, né, de como era a cultura e a civilização, né, naquele tempo, né. É uma era um pouco mais alegre, uma era um pouco mais depressiva, um pouco mais permissiva em uma determinada década, um pouco mais conservadora em outro. Você lê traços de cultura e de civilização só através da vestimenta. Eu lembro de um exemplo agora, uma série que faz muito sucesso, né, que está para findar aí, Vikings, né? Há uma crítica sobre as vestimentas, né? Claro, não são precisamente aquelas, porque precisa ter um certo glamour, né, para a representação cinematográfica, mas mesmo por aquela recriação estética, você tem uma nítida noção de como era as vestimentas, de através das vestimentas, como era o comportamento, como eram as práticas, né, daquele povo, né? Porque as vestimentas são feitas de um certo modo para se adequar às nossas condições sociais. Por exemplo, vocês não vão encontrar uma supervalorização de casacos de pele em Teresina, né? Então, se por acaso nós fôssemos atingidos por um asteroide, todo mundo falecesse e ficasse ainda, né, restos materiais, né, eles saberiam pelas vestimentas que nós usamos que aqui era uma terra quente, né, porque não há nenhum indício, né, não há nenhuma marca objetiva que justifique a ideia do frio, né, etc. Bom, como a memória cultural ela deixa marcas, né, objetivas, é óbvio que nós, para análise, nós vamos recorrer basicamente às matérias, né? Por isso que eu chamo de matéria e memória, né? As memórias, elas são materializadas. Cada um desses elementos que eu falei, né, vestimenta, literatura, fotos, elas são matérias, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala em memória, normalmente a gente pensa em algo abstrato, mas a memória, na verdade, ela está materializada nas coisas, né? A nossa pele, que vai se degradando, o rosto que vai criando rugas, os cabelos que vão ficando brancos, são materialização do passar do tempo e automaticamente da fixação da memória, né? Então, num texto literário, a investigação da memória deve incorrer também na análise das matérias, né?
né, como eu falei, a percepção, a delimitação e a fixação das imagens, elas são feitas na matéria, né? Então, por isso que há muita investigação, é um campo muito frutífero, a ideia da relação de memória e espaço, né? Basta, se vocês forem ao centro de Teresina, né, com, né, um pouco de atenção, vocês vão tentar recuperar, vão poder recuperar uma série de experiências, de fatos, que estão ali materializados naquelas formas arquitetônicas, né? São formas que foram criadas para enquadrar determinado tipo de prática, que hoje já não faz mais sentido, por isso que não existem mais em outras partes da cidade. O corpo é outro elemento também que tem um poder muito grande nessa constituição de memórias, né? Isso porque eu experimento a vida, eu me dou a vida com o corpo, né? O corpo é a minha forma imediata de comunicação com o mundo, com as minhas memórias, com o outro, com a linguagem, né? Tudo na vida é filtrado pelo nosso corpo, né? Então, claro, para o estudo de uma memória, seja que tipo for, a ideia de corpo é fundamental, né? Na literatura, isso ocorre de forma muito né, ostensiva, assim, né? Os romances de Milton Ratum, por exemplo, às vezes nós temos uma certa... O autor retrata um certo descompasso entre o corpo e o espaço, porque o corpo ainda vive no mundo passado, né, em algumas vezes, e o espaço já, né, já se modificou, já alterou, já abriga outro tipo de prática social, né? Então você tem esse trâmite interessante entre um corpo e um espaço, um corpo que não se agrega com muita facilidade a essa nova configuração espacial, né? O que é uma prova que de fato o corpo é a constituição máxima de nossa memória, né? A vida cotidiana e a estruturação dos espaços afetivos, né? Claro, nós sempre nos relacionamos com o espaço, sempre não, né? Na maioria das vezes, por questões muito compassivas, idílicas, né? Normalmente nós temos uma relação apaziguada com os espaços íntimos, né? Isso significa que nós nos doamos com mais facilidade para esses espaços, né? Consequentemente, no futuro, é mais fácil recuperar dados de memória cultural nesses espaços também. Não sei se vocês já passaram pela experiência de visitar uma casa antiga, abandonada, né, em que as pessoas deixaram, né? Enfim, tiveram que mudar por algum motivo e deixaram para trás as suas vidas, né? Então, cada pequeno detalhe, a cor da pintura, um tipo de móvel, um tipo de detalhe na decoração, a prateleira, né, os talheres, que tipo de talher utilizava, tudo isso são indícios de como aquela família, né, vivia, né? Ou seja, são elementos práticos, objetivos, materiais que atestam, né, a vivência humana. Então, procurar esse tipo de elemento no texto literário é uma tarefa muito interessante, né? Muito que dá, né, grandes frutos, assim, né? Bom, Conhecimento Proibido, Esquecido e o Labirinto dos Arquivos, né? Eu só falei um pouco no início e retomo agora, né? A questão do esquecimento é fundamental para a constituição de qualquer memória, né? Se nós lembrássemos de absolutamente tudo que nós vivemos, desde, né, cogita-se, como eu falei um pouco tempo atrás, que as nossas memórias começam a se configurar em linguagem a partir dos 3 anos, 4. Né? Então vamos colocar de 4 anos para cá, se nós lembrássemos de cada segundo que nós vivemos, nosso cérebro entraria em colapso, né? É impossível. Eu costumo muito comparar o nosso cérebro ao computador. O computador ele foi pensado como um cérebro humano, né? Na verdade. Então é a mesma coisa, você compra um computador com uma memória X, se você colocar informação muito além dessa memória, ele vai explodir, ele não vai suportar, né? Ele vai entrar em colapso, vai ficar lento, não vai responder às suas demandas. A mesma coisa é o nosso cérebro. Então, o esquecimento é absolutamente necessário até para
o armazenamento sadio das outras memórias, né? Tem uma confluência interessante entre os dados que estão guardados no nosso HD humano, né? Então, normalmente, o que vai para o esquecimento ou são dados traumáticos, né, que eu quero esquecer, né, na minha vida, enfim, porque não me faz evoluir e só fere o meu corpo, né, e aí um corpo no sentido mais interior da coisa, né. Ou então experiências que não tiveram grande relevância, né. Normalmente a gente guarda aquilo que a gente tem uma relação afetiva mais intensa, né. Uma cena banal, normalmente a gente esquece com facilidade, né? Ou então, algum elemento que se passou no plano da experiência superficial e não teve o tempo de maturação necessária para que ele vá, o que a gente chama de para a memória profunda. Por exemplo, quando você aprende uma língua estrangeira, é necessário treino, exercício e, acima de tudo, um certo envolvimento com a língua, né? Uma certa empatia, né? Um certo enlace sentimental. Se isso não acontece, é muito difícil você aprender uma língua estrangeira, né? Então, lembre-se, sei lá, você tem uma aula que foram vistas 100 palavras, né? Dificilmente você vai memorizar aquelas 100 palavras, né? No máximo 20, 10, olha lá, nossa memória, na verdade, ela retém pouquíssima coisa, mas ela está lá, em algum ponto do cérebro, aquelas palavras estão lá, esperando outras vivências, né? De repente aparecer em um outro contexto, num texto, para que elas vão se acomodando, né, as camadas, né, do cérebro, até chegar na memória profunda e ela ser efetivamente absorvida por nossa memória. O que acontece é que em alguns momentos essas experiências não acontecem. Então, esses dados são descartados, né? De qualquer forma, o esquecimento é uma coisa fundamental para a memória. E no texto literário, normalmente, isso aparece de forma muito interessante, né? O tema do esquecimento na literatura é um tema ainda que requer mais investigação, mas que é muito interessante de ser analisado, né? Por que é que os personagens não se lembram de determinadas experiências, né? Por que é que na escolha, né, no ato de narrar, na escolha das ações, dos eventos, né, só aqueles foram dados e outros ficaram de fora, né? Então pode ter questões de ordem traumática, né? Pode ter questões de variada ordem lá, mas é sempre uma ponte muito interessante de análise na literatura. Bom, para terminar, eu cito agora alguma que eu chamo de imagens da memória cultural. São elementos mnemônicos, né? Mas que são muito interessantes de serem analisados na literatura. Então, alimentação, gestos, hábitos, ritos, utensílios, vestimentas, né? E uma série de outros. A alimentação, por exemplo, é muito interessante, né? Como é que os autores representam, né, o ato mesmo, o ato de comer, como, onde se come, o que se come. Em Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, tem uma cena muito bonita, né? A mesa, né, a família toda ali no momento de tensão, quase que de prestação de contas, né, um com os outros, né? Isso depois do personagem André retornar, né, à casa familiar. Então, a disposição dos membros da mesa, né, o pai, a figura centralizadora, né, a mãe senta-se ao lado direito, os filhos mais, como é que eu posso dizer, mais libertinos, digamos assim, ao lado esquerdo, né, anunciando já que é um perigo, né? Ou seja, a própria disposição, né, como é que os personagens se sentam na mesa, já é um dado cultural muito forte, né? Por que é que os filhos libertinos estão ao lado esquerdo? Por que é que aqueles filhos mais tradicionais, né, que têm um comportamento mais tradicional, estão ao lado direito, né? Por que é que a mãe está exatamente à frente do marido, né? Por que é que o marido exerce a figura centralizadora, né, na mesa, né? Então isso é reflexo de uma prática social, histórica e cultural, né, daquele tempo. Nos romances do Milton Ratum, por sua vez, né, o Milton Ratum tem uma descendência árabe, você consegue mapear
a própria miscigenação da cultura brasileira através dessa representação da alimentação, né? Porque ele casa uma série de comidas do universo árabe com outras do universo amazônico, né? Ele viveu em Manaus durante muito tempo, né? Ou seja, ele dá conta dessa miscigenação através da representação dos alimentos, né? Juntando, né, elementos que vêm de uma cultura com outras, né, de outra cultura e formando uma coisa híbrida, multicultural a partir disso, né? Bom, eu comentei a alimentação, mas isso, na verdade, acontece com cada um desses elementos, né, que estão dispostos aí, né? É só vocês terem um cuidado agora, da próxima vez forem ler uma obra literária, no romance isso é mais acentuado, né? E prestar um pouco mais de atenção a como os autores figuram cada um desses elementos. Por exemplo, a vestimenta é um dado muito interessante, né? Ela diz muito de como é uma época, uma determinada região, né? As vestimentas tendem a se adequar né, à cultura, né, local. Na colônia penal do Kafka, por exemplo, né, você tem uma disposição de personagens que são colocados hierarquicamente, né, o comandante, o capitão, o soldado e tal. A vestimenta é quem marca um pouco essa hierarquia, né? Então, quem está acima né, na posição social tem uma vestimenta melhor, você tem elementos decorativos mais caprichados, né? E essa coisa vai diminuindo à medida que você vai, né, baixando na hierarquia social até chegar na condenação, né? Então, o condenado, que está na categoria mais baixa da hierarquia, que fica completamente despido, nu, ou seja, não é lhe dado sequer o direito de ter uma vestimenta que lhe sirva de marca identitária, né, para o futuro, né? Então, por hoje é só, né? Eu sugiro que vocês, né, quando forem ler um romance, um conto, atentem um pouco mais para esse aspecto, porque a questão da memória cultural realmente é fundamental à constituição do texto literário e tem sempre muita coisa interessante, né, a contribuir, né, a dizer. Obrigado a todos, até a próxima.